Olá, eu sou a Jane Cruz, enfermeira e especialista em gerontologia. E no vídeo de hoje vou compartilhar um guia prático sobre alimentação segura e adaptação de consistências para idosos com disfagia. Você sabia que muitos idosos deixam de se alimentar corretamente, não por falta de comida, mas por dificuldade em engolir? A alimentação via oral continua sendo a forma mais natural e segura de nutrir o organismo, mas quando surgem alterações na deglutição, o risco de engasgos, aspiração pulmonar e desnutrição aumenta bastante. E é justamente aqui que o cuidador tem um papel fundamental, seja você cuidador familiar, cuidador profissional ou profissional da saúde. E neste vídeo você vai aprender como identificar os sinais de disfagia, como adaptar a consistência dos alimentos com base na escala IDDSI. Traduzindo aqui essa sigla em inglês para o português, Iniciativa Internacional de Padronização da Dieta para Disfagia. Outro ponto que vocês vão aprender aqui nesse vídeo, a postura correta para a oferta da alimentação, cuidados essenciais para evitar as complicações. Esse conteúdo é baseado aí nas diretrizes internacionais, bem como nos materiais técnicos utilizados aí na prática clínica do nosso dia a dia aí das unidades e dos serviços de saúde. Se você é cuidador ou profissional da saúde, trabalha com o idoso, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque este conteúdo pode fazer muita diferença na segurança alimentar. Por que a alimentação via oral é tão importante? Para entender isso, vamos entender um pouquinho da disfagia, ou seja, o desafio da disfagia. O que é a disfagia? É a dificuldade para engolir, é a dificuldade de deglutição. E aí eu tenho que estar atenta a 4 situações. Primeiro ponto, identificar os sinais de disfagia. Observou tosse durante as refeições, voz molhada após engolir, recusa alimentar, é um ponto de atenção aí em relação à disfagia. Adaptar as consistências, uso da escala IDDSI para modificação segura dos alimentos. Eu vou ofertar o alimento na consistência de acordo com a classificação da disfagia do nosso cliente. Terceiro ponto, postura adequada. O posicionamento correto previne a aspiração e facilita a deglutição. E por fim, aqui com o 4º ponto, prevenir complicações. Cuidados essenciais aí baseados nas diretrizes e aí nas diretrizes científicas internacionais e nacionais vão otimizar aí um cuidado de excelência para o nosso idoso. E aí só reforçando a questão do IDDSI, que é a Iniciativa Internacional de Padronização da Dieta para Disfagia. E ela classifica a consistência como 3 características principais: néctar, mel e pudim. Quando eu falo no formato de consistência néctar, a consistência ela é leve e escorre da colher em fio fino. Segunda consistência, mel. A consistência ela é média
e ela escorre da colher no formato de Y, ela cai fazendo um formato de Y. E eu tenho a consistência de pudim, que é a consistência espessa, forma um bloco e cai da colher. Claro que nesse formato aqui, eu vou precisar do recurso da colher para ofertar. Então, relembrando aqui, as texturas adaptadas conforme a padronização internacional. Então, eu vou ter néctar, mel e pudim. Então, se eu for ofertar líquidos para o meu cliente, eu vou chegar nesta consistência. E para chegar nesta consistência, nós temos aí disponível no mercado os espessantes, que vão nos permitir aí engrossar esses líquidos para ofertar de forma segura para o nosso cliente. A alimentação segura, ela preserva a qualidade de vida do nosso idoso e de todos os envolvidos aí na oferta alimentar. Só que com isso a gente tem que garantir 3 pilares importantes: a autonomia e o conforto para o nosso cliente. E quando eu falo aqui da autonomia, pequenos ajustes na consistência e postura vão prevenir complicações graves. Segundo ponto aqui, a adaptação alimentar. Modificações aí simples mantém tanto o prazer quanto a segurança da alimentação. E com o terceiro eixo aqui, terceiro ponto, tão quanto importante, é o próximo passo. Sim, e quando eu falo desse próximo passo, é quando observamos que a via oral ela não é mais segura. E neste momento aqui, a equipe de saúde, ela vai definir, determinar a hora de fazer uso de uma sonda nasogástrica ou fazer uso de uma GTT, e com base nessa determinação da equipe de saúde, nós vamos ter 2 métodos aí para oferta da alimentação: ou alimentação em bolos ou alimentação por gavagem. E só aproveitando aqui, nós estamos no episódio 1 da oferta alimentar, e para que este conteúdo ele não fique muito longo, muito extenso e não confunda as informações, eu vou ter uma série aí de 3 episódios. Então, nós estamos começando hoje com o episódio Alimentação por via oral para pacientes com disfagia. E nos próximos episódios eu vou falar sobre a sonda nasogástrica e sobre a GTT. Agora vamos lá, o passo a passo para a oferta da alimentação por via oral. Higienização das mãos e preparação do ambiente. Sim, lavar as mãos e organizar o material, como a bandeja, os talheres. Como vocês podem ver aqui, eu deixei já disposto aqui, os materiais necessários, os talheres, colher, garfo, faca. E lembrando que estes recursos aqui, eles podem ser adaptados conforme a necessidade ou as deficiências que o nosso idoso possa apresentar a nível motor. Então, eu tenho a caneca, eu tenho o prato, eu tenho aqui a travessinha para colocar sopa, para colocar aí o mingau, entre outras características aqui, para ofertar esse alimento. Então, essa organização é o passo inicial. Agora, nós vamos para o segundo passo: posicionamento correto do idoso. Sim, manter o idoso sentado, com os pés de preferência apoiados no chão, as costas apoiadas na estrutura da cadeira, cabeça levemente flexionada para frente, fazendo um ângulo aqui, ó, trazendo o queixo para a posição do peito. Isso vai trazer maior segurança e menos risco de aspiração. Aí o alimento sair da via gástrica e migrar para a via pulmonar. Então, essas medidas aqui, elas vão prevenir. Posicionamento correto, ângulo de 90 graus. Terceiro passo: confirmar o estado de alerta. Sim, por quê? Observar se o idoso ele está acordado, atento e confortável antes de iniciar a oferta do alimento. Evitar alimentar idosos aí sonolentos
para reduzir o risco aí de engasgos. Eu só vou ofertar o alimento se eu tiver certeza de que esse idoso está acordado. Se ele está sonolento, dormindo, não oferto o alimento. Quarto passo, apresentar o alimento. Sim, eu vou levar esse alimento e vou descrever a característica desse alimento. Se ele é pastoso, se ele é semipastoso, se ele é sólido, qual é a composição desse prato? Tem arroz, feijão, legumes. Então eu vou descrever este alimento para o idoso. Desta forma, o que nós vamos conseguir com essa descrição, explicando para ele sobre o alimento? Nós vamos reduzir o risco de ansiedade e estimular a autonomia, a vontade dele comer. Vamos pensar também no cenário deste idoso ter uma redução da capacidade visual. Eu também vou descrever o alimento para que ele possa identificar mentalmente o que é esse alimento. Quinto passo, ofertar o alimento. Então, neste momento, eu coloquei, o paciente já está posicionado, coloco um guardanapo e eu vou pegar o alimento na consistência conforme o indicado para ele, que é o pastoso, de fora para dentro e com pequenas porções e levar até a boca, caso ele precise desse auxílio. Se ele não precisar, ele mesmo vai fazer essa ação de se alimentar. Se eu precisar, eu começo a ofertar o alimento da borda para o centro do prato. Com isso, o que nós vamos observar? Eu vou ofertar em pequenas porções, vou aguardar o tempo do idoso para que ele possa mastigar e engolir este alimento. Vou observar neste momento se ele tosse, se tem reflexos de engasgo, se ele tem presença de restos de alimento na boca, alteração da voz ou cansaço. Não apressar a alimentação. Respeite o tempo da pessoa. Sexto passo, oferta de líquido. Sim, eu pego a minha caneca e tenho aqui a oferta de líquido. Se é recomendado, ou seja, se recomendado, líquidos podem ser necessário ou precisar ser espessados. E aí, o que eu quero dizer com isso aqui de ser espessado? Eu uso o espessante para chegar na consistência que foi indicado pela equipe de saúde. Ou na consistência de néctar, ou na consistência de mel, ou na consistência de pudim. E aí ofereço pequenas porções e sempre observo a deglutição. Sétimo passo aqui na oferta da alimentação por via oral. Pausar durante a alimentação. Sim, esperar, respeitar o tempo de pausas para o descanso. Especialmente se nós estamos falando aí de idosos frágeis ou com doenças neurológicas. Então é importante dar essas pausas para que ele possa respirar, para que ele possa mastigar, para que ele possa deglutir, engolir este alimento de forma correta. Oitavo passo para a oferta da alimentação por via oral, higiene oral após a alimentação. Fundamental para prevenir infecções. Então, remover os resíduos, escovar os dentes e limpar a mucosa oral, ela é de extrema importância para a prevenção das infecções. Lembrem-se disso, cuidadores. E o nono passo, manutenção na postura. O idoso ele deve permanecer sentado no ângulo de 90 graus, como eu estou nessa disposição aqui, por um período mínimo de 30 minutos. Quando eu faço a manutenção desta postura, após a alimentação, eu estou reduzindo o risco de refluxo e aspiração para este idoso. Então, recapitulando aqui de forma, lembrando, cuidadores, que durante a oferta da alimentação por via oral, é importante ficar atento aos sinais de alerta. Interrompa a alimentação e procure orientação profissional se o idoso apresentar engasgos frequentes, tosse persistente,
falta de ar, recusa alimentar e perda de peso. É importante sinalizar esses pontos observados aí durante a oferta alimentar. Oferecer a alimentação é um momento de cuidado, de acolhimento e segurança. Quando realizado corretamente, ajuda a preservar a saúde e a dignidade aí da pessoa idosa. Compartilhe sua experiência com a disfagia ou a adaptação alimentar aqui nos comentários. Lembre-se, a sua vivência pode ajudar outras pessoas que estão passando por este mesmo cuidado e por estas mesmas dificuldades aí. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Lembrando que na próxima semana eu vou trazer o episódio 2 da alimentação, onde eu vou falar sobre a sonda nasogástrica e como administrar a dieta em bolos e a dieta por gravagem. Até o próximo vídeo.